Olá pessoal, paz e bem a todos. Vamos comentar aqui o tema da última missa, e o Cristo é quem traz a vida. Então, alguns vídeos atrás aí, a gente viu a questão do pecado original, o pecado e a morte entrou no mundo. E nessa missa de hoje a gente vai ver o porquê que esse pecado e essa morte entrou no mundo, né? E será se vai ficar por isso mesmo? Pronto, entrou o pecado e a morte no mundo e pronto? Não. Então vamos lá para a primeira leitura, que é no livro de Sabedoria. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Então, Deus criou tudo para a vida. Deus criou o homem para a imortalidade. Olha só. Então, se nada tivesse acontecido lá no Jardim do Éden, a gente estava lá. E a gente foi criado para a imortalidade. E o fez imagem de sua própria natureza. Agora aqui, a gente vai ver por que o pecado entrou no mundo. O pecado é a morte. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E experimentaram-na os que a ele pertencem. Então, Deus criou o homem para a vida e para imortalidade. Tudo que Deus criou é bom. Por que o pecado e a morte entrou no mundo? Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E experimentaram-na os que a ele pertencem. Que morte é essa aqui que o pessoal vai experimentar? É a morte temporal? Não, é a condenação eterna. Tá certo? Vamos lá. Vamos para o Salmo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida da morte. Mais uma vez, que morte é essa que Deus nos preserva? Agora é a morte da alma, a morte da condenação eterna. Santo Agostinho fala: quando a alma se conforma com esse mundo, ela já está condenada, já está morta, já, a segunda morte, que é da condenação. Eu vos exalto, Senhor, pois me livraste, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tiraste minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dá-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar. Então tá aqui. Deus nos livra da morte, nos criou para a vida, tá certo? A vida, é... a morte entrou no mundo por inveja do diabo. E quem que nos livra dessa morte agora da condenação? Deus. Então a gente viu aqui que a morte entrou por inveja, né? E agora a gente vai ver quem é que traz a vida, que é o Cristo que traz a vida. Vamos lá. A leitura aqui é grande, vamos fazer a leitura. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga. Chamou Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Olha lá, a menina está prestes a morrer. Então, o que Jairo pede para ele? A vida da filha. Então, quem vai levar a vida dessa menina? Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Então, Jesus nem negou nada, já foi direto. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido das mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele de trás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Então tá aqui, tocou as vestes de Cristo. O interessante é que ela está 12 anos já com corrimento, tá certo? Então, quem tinha corrimento nessa época era considerado impuro, então era a mulher que vivia fora da comunidade. Ela pensava, se eu menos tocar na roupa dele, então aqui a igreja vê a devoção às relíquias. Ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Então, quando ela toca a veste do Cristo,
ela sente o quê? Essa vida vinda do Cristo e curando a sua doença. Jesus logo percebeu, uma força tinha saído dele. Então saiu uma força de Jesus. Isso aqui é a graça. Essa força que sai de Jesus é o sacramento, os sacramentos que a igreja vê, né? Do peito aberto de Cristo saiu água e sangue, que é o batismo e a Eucaristia. Então, o sacramento é o que? É essa força que sai do Cristo. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Tinha muita gente ao redor dele. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, tua fé te curou. Olha o poder da fé. Quanta fé está faltando hoje em dia? Vai em paz e fica curada dessa doença. Então a mulher estava doente. E quem foi que curou? A fé através do Cristo. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Lembra que a morte entrou no mundo por inveja do diabo? Então tá aqui, a menina faleceu. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Então está aqui a Igreja Apostólica. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Aqui é a dormição do corpo, né? Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cão, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então está aqui, Jesus traz a vida. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Então tá aqui. Quem a gente vê aqui na leitura, que houve a cura da mulher com corrimento e Jesus ressuscita a menina. Então a gente viu aqui, a gente viu que lá no pecado original entrou o quê? O pecado e a morte no mundo. Na primeira leitura a gente viu que a morte agora entrou, não foi por vontade de Deus, olha lá. Deus criou a gente para a vida, criou tudo saudável, tudo bom. Mas foi por inveja de quem? Por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Mas agora quem é que vem trazer a vida? O Cristo. O Cristo nesse evangelho aqui mostrou que quem traz a vida agora é Ele. Na sua morte e ressurreição. Na sua morte e ressurreição, agora sim, a gente tem acesso novamente à vida eterna. É o que o Salmo coloca aqui. Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes e preservaste minha vida da morte. Então, o Cristo veio nos resgatar, veio nos trazer a vida. Aí tem aqui a segunda leitura da segunda carta aos Coríntios. Como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade que vos demos, o exemplo, assim também procurais ser abundantes nessa obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Rico do quê? Da vida. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles, e por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência, um ajudando o outro, um levando a vida para o outro. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve de falta. Então tá aí, pessoal, essa aqui é a reflexão do evangelho de hoje. A gente viu que, mais uma vez, que Deus nos criou para a vida, e tudo criou bom, e por inveja do demônio a morte entrou no mundo, né? Deus, em sua misericórdia, cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dá-lhe graças e invocai seu santo nome. Ele nos preservou da morte
Morte é essa, morte da condenação eterna, a encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo. E quem é que traz o Cristo? Quem é que traz a vida agora pra gente? Quem traz a vida agora é Jesus Cristo. Então, pessoal, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aí no canal. Muito obrigado a quem acompanhou aqui. Paz e bem a todos e até a próxima. Amém.